Boa noite. Falta 1 minuto para as 20 horas e eu sempre costumo vir um pouco antes, né? Porque às vezes pode ser que dê algum problema com esses equipamentos, são bons, mas são ruins. E aí, aproveitando já o ensejo, já de que nós estamos aqui, né? Eu aí, vocês aí, eu quero dar o meu boa noite. Já antes da gente começar, já agradecer a todos que participarem conosco nesse instante, nesse grande banquete divino do qual nós estamos participando juntos. Porque a gente vai beber nas fontes do Evangelho hoje, né? Então, eu apenas sou uma porta-voz, um arauto que vai dividir com vocês com muito prazer, com muito amor, aquilo que eu recebi. Então, 20 horas em ponto, a gente tem que ser responsável, até porque a espiritualidade amiga que conosco participa tem pontualidade, né? Então, vamos aproveitar nesse instante e entrar em sintonia com as energias benditas, agradecendo a Deus Pai, Pai de amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido Mestre, nosso amigo de todas as horas, e também aos espíritos amigos, protetores, aos espíritos consoladores, enfim, que esparramam por toda a humanidade sedenta, esperança, paz, para que nós possamos ter um mundo melhor. Graças nós vos damos, hoje e sempre. Bom, então vamos à nossa conversa de hoje. E hoje eu decidi seguir o nosso livro máximo, né? Que é o Evangelho. E eu sempre quando eu sou convidada ou eu, enfim, falo alguma coisa, até mesmo nas minhas próprias páginas, eu tento falar coisas que sejam úteis para mim, que sejam úteis na humanidade, neste instante, neste momento em que nós estamos vivendo. Por que nesse momento? Poderiam me perguntar. Porque nós estamos passando por uma transição planetária. E isto todas as religiões dizem. Não somos só nós espíritas quem dizemos isto, né? Então, é importante que nós recordemos alguns ensinamentos do Mestre que com certeza irão nos preparar para tudo aquilo que seja de suma importância no nosso processo evolutivo. E não foi por acaso que a mensagem escolhida é a mensagem do Evangelho do capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A primeira questão é: que chamado é esse? Quem chama? Por que e para que chama? E outra, quais são os critérios? Se todos são chamados, por que é que nem todos são escolhidos? Se nem todos são escolhidos, significa dizer que há critérios de escolha. Então, nós vamos porque quando Kardec compila, né, ele utiliza algumas parábolas do Mestre. A primeira delas, a parábola do festim de bodas. A segunda, da porta estreita. A terceira, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E a última, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Se nós formos olhar somente por alto, por cima, para essas parábolas, nós já teremos um pouco da nossa resposta nelas. A parábola do festim de bodas. Vamos levar em consideração
E isso é muito importante, eu gosto muito de deixar claro sempre, quando eu vou no Evangelho direto, mesmo quando a gente não vai direto no Evangelho, qual era, para quem Jesus falava. Porque fica muito mais fácil, fica muito mais simples o nosso entendimento quando a gente sabe como era a cultura, quais eram os valores. É claro que Jesus usou parábolas e que chegam até os nossos dias e com a graça de Deus. Kardec retira todos os véus, né, do Novo Testamento que dificultavam o entendimento. Kardec, juntamente com a pleiade de espíritos que responderam as perguntas, enfim, que assinam muitas mensagens, né, as instruções dos espíritos aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos por partes. Parábola do festim de bodas. Nós estamos falando da comunidade judaica, dos hebreus. Lá na época de Jesus, qual era a cerimônia mais importante dentro da cultura judaica? As bodas, os casamentos. Então, vamos entender as bodas, esta festa, né, como o casamento, né? Casamento de quem? Depois nós vamos focar na parábola. E aqui nós temos a resposta exatamente. Quem chama? Que chamado é esse? Para que somos chamados? Para as bodas. E aí nós vamos entendendo e vamos tentar trazer esse chamado para os dias atuais. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então nós fomos chamados, essas bodas vão nos levar a esta festa. Ela será realizada onde? No reino dos céus. Mas aqui nós já estamos começando a perceber quais as restrições. Então, nem todos os que dizem Senhor, Senhor vão participar dessas bodas. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Então vamos lá. A parábola do festim de bodas. E à medida que a gente for lendo, ela é pequenininha, a gente vai discutindo, trazendo para os dias atuais. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. É claro que um pouco mais adiante, no próprio Evangelho, Kardec elucida para nós, ele explica de uma forma, como ele era pedagogo, ele explica de uma forma simples. Mas vamos lá. Bodas do seu filho. Um rei. A época de Jesus, nós tínhamos ali vários reinados, né? Então, para eles entenderem, para os judeus entenderem, principalmente porque Jesus falava para pessoas simples. Quem eram as bodas do seu filho? Que filho? Jesus. Então, Jesus representa o noivo das bodas divinas. E aí ele chama os seus servos, ele despacha os seus servos para as bodas, né, que tinham sido convidados. E estes, porém, recusaram ir. Então nós temos ali momentos, né? Podemos entender que esses servos são, voltando ao Velho Testamento, os profetas que foram enviados. E qual era o objetivo? Essa boda, esse casamento, nada mais é do que a nossa conexão com Deus. Essa festa, esse casamento de Jesus, que é o seu filho querido, né? Festejar as bodas dele, era exatamente para nos convidar. Então nós já chegamos ao nosso chamamento. Muitos os chamados para quê? Para uma conexão com Deus. Se a gente for pegar por aqui pela parábola, nós vamos observar que lá atrás,
né? Antes de Jesus, nós tivemos os judeus, né, os hebreus sendo chamados, e eles não deram ouvidos. Eles continuaram politeístas. Então, eles se recusaram, num primeiro momento, no primeiro chamado do rei para o festim de bodas, eles se recusaram a esta conexão com Deus. Eles recusaram este entendimento na crença de um Deus único. E aí o rei despachou outros servos. Já num outro tempo, um outro período, ele envia novos servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar. Mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Aqui uma outra coisa interessante da cultura dos judeus, né? Se nós formos prestar atenção, preparei o meu jantar. Mandei matar os meus bois. Claro que isso dentro da cultura, né? Dentro dos aspectos culturais dos judeus à época. Então Jesus falava com eles e se reportava às especificidades culturais deles. Por isso que é interessante a gente esmiuçar um pouco mais esses dados da cultura hebraica. E aí, como é que a palavra companheiro, para vocês terem uma ideia, ela vem do latim compani, significa com pão. Então, companheiro é aquele com quem eu estou dividindo a minha mesa, é com aquele que eu divido o pão. Tanto é que Jesus, em todos os seus grandes depoimentos, nas suas grandes revelações, ele estava sempre em banquetes. Lembra das bodas de Caná? Então, tudo isso é interessante a gente observar dentro do universo da cultura hebraica. Então, Deus manda, então nós vamos dar nome aos bois, né? Deus manda os seus emissários, tentando, né, convidá-los para as bodas do seu filho. E aí eles simplesmente se recusam a ouvir. Nós não estamos nem aí. Ele insiste e manda pela segunda vez os seus servos. Entendam, nós estamos falando dos profetas lá ainda do Velho Testamento, Abraão, né, até chegar em Moisés. E aí o que acontece? Tudo pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Então, a gente observa que algumas coisas, só nesse pequeno trecho, olha quantas informações ricas a gente pode tirar daí. No jantar, conforme eu disse para vocês, nós temos a comunhão. Lembra da palavra companheiro? Compani em latim, com o pão, daí origina a palavra companheiro. Então as nossas companhias, quando nós dividimos a mesa, isso implica numa comunhão. Isso é muito da cultura judaica. E aí, Deus manda novamente emissários, convidando para esse grande banquete. Que banquete é este? Que convite é este? Conexão com Deus. Respeito às leis divinas. E, nesse segundo convite, eles disseram, olha, eu vou para minha casa de campo, eu vou para o meu negócio. Ou seja, eles deram mais importância à vida material. Então, se a gente começa a pensar, bom, muitos são chamados. Na verdade, Emmanuel diz que todos nós, vocês vão me permitir depois, eu vou ler um trecho de um livro, né, do Emmanuel, que fala exatamente sobre isso. Na verdade, são dois livros, né? Ele tem em Fonte Viva e o outro na Taça de Luz, em que ele diz que nós já fomos todos escolhidos. Resta saber para que nós fomos escolhidos. Mas voltando ao festim de bodas, então, simplesmente, eu vou para minha casa de campo, não estou nem aí, vou viver a minha vida, lazer. Eu vou ver o meu negócio, valorização da vida material. Os outros,
pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandando contra eles seus exércitos e exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. É um pouco difícil a gente pensar em Jesus dizendo essas coisas tão violentas, né? Mas a época, volto a dizer, nós temos que entender o contexto sócio-histórico em que essa parábola foi contada. Para quem ela foi contada. E se a gente prestar atenção, não está muito errado. Quantos emissários de Deus, quantos profetas foram mortos? Jesus, inclusive, né? Não precisamos ir muito longe, o próprio Jesus. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois, e aqui, deixa eu só fazer um parêntese, quando a gente tem o Kardec mesmo, ele fala no item 2, ele explica claramente para a gente. Então, tentaram buscar os povos judeus desde a época de Moisés, né, que Deus encaminha os seus emissários, até porque os judeus, eles eram politeístas. Dentre a humanidade, né, existente à época, os judeus estavam mais preparados para o recebimento do Messias. Só que a gente sabe o desfecho disso, né? A gente sabe o que aconteceu. Então, o que acontece? Manda novamente os seus servos, só que dessa vez ele diz assim para eles: olha, vai às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. É interessante, se a gente trazer de novo para a atualidade, este festim é a nossa conexão com Deus. É trabalhar em nós a nossa religiosidade. Portanto, nós todos fomos chamados. Principalmente aqui agora, no nosso século XXI, todos, sem exceção, atendemos a esse chamado. Porém, veremos o que se segue. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Vamos agora trazer um pouco para os dias de hoje. Antes, porém, que túnica nupcial é esta? Lembra, quem chama? Deus. Ponto final. Então, muitos são chamados, todos nós somos chamados, todos somos filhos de Deus. Por consequência, todos nós somos chamados para retornarmos, para retomarmos, recobrarmos a nossa consciência de herdeiros do Pai, de filhos de Deus. Então, este chamado todos nós tivemos. Então, somos chamados para quê? Para a nossa conexão com o divino. Poucos são os escolhidos. Ok. Há critérios de escolha. E dentre eles, a túnica nupcial. O que a túnica nupcial representa? Ela vai representar a nossa iluminação, a nossa pureza. E aí, pode até parecer, né? O próprio Kardec diz que o incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece pueril e ingênua. Mas não é. Ela é de uma
profundidade, se me perguntassem assim, Laine, onde está, na sua opinião, é óbvio, né? Claro que é na minha opinião, onde reside o grande chamamento do Pai? Neste capítulo, nas bodas, nos festinhos de bodas. Aqui nós temos toda a trajetória, né, de Deus tentando chamar a todos nós, filhos dele. Olha, meus filhos, venham, mas preparem-se. Por mais filhos de Deus que nós sejamos, há exigências. E aqui nós temos o seguinte, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura um festim. Falando dos primeiros convidados, isso nós já comentamos, né? E aí nós vamos para o seguinte. O que aconteceu com os hebreus? Que eles, simplesmente, eles foram os primeiros, né, a praticar publicamente o monoteísmo. Então eles foram chamados. Eles, abandonando toda a idolatria, quer dizer, eles abandonaram o politeísmo, porém, eles recusaram a túnica nupcial. Isso está lá no festim de bodas. Quando o rei olha e fala assim, mas o que você está fazendo aqui? Você não está vestido de maneira apropriada para este banquete. Este banquete é a comunhão com o sagrado e com o divino. Para que nós possamos entrar ou estar em conexão, em comunhão com o sagrado e com o divino, nós precisamos vestir a nossa túnica nupcial. E aqui está bem claro qual é a túnica. Nesse mesmo capítulo do nosso Evangelho, item 2, diz assim, na página 326. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções. Lembra lá do festim, onde haverá prantos e ranger de dentes, quer dizer, o sofrimento do povo para o despertamento. E ali, a gente descobre que não basta receber o convite. Então, pelo festim de bodas, não basta eu ser convidada. Eu preciso estar trajando a túnica nupcial. E o que é ser convidado? Está aqui no Evangelho. Mas não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. O que dá para a gente entender desse sentar-se à mesa do banquete celestial? Seria frequentar os templos, que foi exatamente o erro que os judeus cometeram lá atrás, exatamente por praticarem os cultos exteriores, porque eles se recusaram ao verdadeiro e real propósito desse festim de bodas, que é o convite que nosso Pai nos faz todos os dias. E nós, se trouxermos para a atualidade, para os dias de hoje, nós vamos observar que nós estamos sempre cometendo os mesmos erros. Ou seja, que é a parábola da porta estreita, não é? Nós estamos escolhendo, mais uma vez, a porta da perdição, a porta mais larga. Porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não basta termos uma religião. Não basta nós frequentarmos um templo. Não basta.
É preciso que nós estejamos trajando a nossa túnica nupcial, que é só minha. A minha túnica é só minha, a sua é só sua. Nós estamos falando da nossa reforma íntima. No próprio Evangelho, no finalzinho desse capítulo, do item 12, se me permitem, nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande. E nós aparecemos nesse capítulo 18, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Ou seja, muito será cobrado a quem muito for dado. No item 12, diz o seguinte, principalmente ao ensino dos espíritos, é que estas máximas se aplicam, ou seja, nós, espíritas. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não o pratique, é certamente culpado. Contudo, além do evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas quantas há que não leem. Entre os que leem, quantos os que não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. É um absurdo. E a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas, o fato de você frequentar um templo espírita, ou uma casa espírita, o fato de você frequentar uma igreja católica, uma igreja evangélica, seja o que for, não faz de você um espírita. E eu vou aconselhar vocês a lerem o finalzinho, antes das instruções dos espíritos, porque eu vou passar por umas 2 mensagens de Emmanuel, que é trazendo essa mensagem para os dias de hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também, aos que houverem aproveitado, muito será dado. O que a gente precisa, não é? Nós precisamos entender que nós precisamos trazer o reino de Deus. Esse é o festim de bodas, mas o reino de Deus em nós. Porque essa semente que nos foi plantada pelo nosso Pai durante a nossa criação, no ato da criação, na nossa consciência, vai crescer no terreno fértil dos nossos corações, para depois florescer em outros solos. Então eu não consigo semear, aí nós vamos entrar na parábola do semeador, eu não vou conseguir semear absolutamente nada que não esteja plantado em mim, ou que minimamente eu tenha como, né, a semente ao meu dispor. No livro Fonte Viva, no texto, chama-se Diferença, no item 20, Emmanuel diz o seguinte para nós: recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhes os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. O que significa dizer? Significa dizer, meus irmãos, que nós precisamos, não basta você acreditar no Evangelho segundo o Espiritismo, não basta nós acreditarmos nas mensagens do Divaldo, nas mensagens do Chico, psicografando do Emmanuel, Meimei, André Luiz, Dr. Bezerra, não importa. Nós precisamos vestir a nossa túnica nupcial.
Nós precisamos, não basta acreditar no bem, não basta ser bom ou não praticar o mal. É preciso praticar o bem. Nós estamos vivendo um momento, um tempo em que a nossa consciência coletiva está sendo posta à prova o tempo todo. E o que a gente observa é um salve-se quem puder. É como se nós não estivéssemos trajando a nossa túnica nupcial, prestes a participar de um grande banquete no nosso templo íntimo. E aí, para encerrar a nossa reflexão de hoje, dessa obra Taça de Luz, que é de Chico, né, psicografia de Emmanuel, se vocês me permitam, e isso foi psicografado, foi publicado, a psicografia disso aqui é muito antiga, 1954. 1954. Foi uma psicografia lá em Pedro Leopoldo. O Chico não estava nem em Uberaba ainda. Então vamos lá, se vocês me permitirem. Estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Então ele já começa dizendo o seguinte, olha, continuamos ouvindo o chamado, atendendo o chamado, mas batendo na trave. Nós não estamos sendo escolhidos, porque nos falta o essencial, que é a túnica nupcial. Mas aí, o nosso chamamento é pela fé viva. E ele vai dizer isso aqui. Entretanto, pelo chamamento da fé viva, que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. Então, se você tem uma fé viva, nós espíritas, tanto que lá no Evangelho nós somos trabalhadores da última hora, nós somos já escolhidos. Escolhidos para quê? Para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Nós já fomos escolhidos para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir, além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão ao preço de nossa própria renúncia. Lembremos-nos igualmente das coisas que nos ajudam. Então isso aqui, tudo isso que ele está falando é para que nós tenhamos condições de vestir a nossa túnica nupcial. Lembremos-nos do que vai nos ajudar a fazer isso. O livro prestimoso, a mesa sábia e humilde, a água muda e calma, a fronde refrescante, o fruto valioso, o leito doce amigo, o ar que purifica, a terra que sustenta, a luz que aperfeiçoa. E aí ele continua, é uma mensagem bastante grande, está no livro Taça de Luz, é a lição número 25, está na página 77. Esse livro vale a pena, ele é muito pouco divulgado, ele é um livro maravilhoso. E Emmanuel, eu só vou ler o final. Os emissários do bem, sem dúvida, brilham ainda distantes da sombra em que a humanidade tece o escuro fio de suas aflitivas paixões. Entretanto,
agradecendo o bem que te cerca, acenderá a luz da compreensão em ti próprio. E através da compreensão pura e simples, recolherás o silêncio, em silêncio, o apelo silencioso e sublime dos mensageiros do céu, que te convidam à festa do amor, ainda na terra, que então se converterá para a tua alma em degrau milagroso da divina ascensão. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu imagino que nós estejamos sendo chamados a muitas encarnações. E estamos tendo a oportunidade de sermos escolhidos. Porque nós temos o Consolador prometido pelo Mestre, que é a doutrina espírita. Não basta acreditar, é preciso colocar em prática. Vamos vestir a nossa túnica nupcial. Com certeza nós vivemos ainda em transição num planeta de expiação e provas. É claro que não será cobrado de nós uma perfeição impossível. Nós somos perfectíveis e não perfeitos. Mas vamos tentar aparar as arestas do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que são os nossos mestres ainda. Porque nós somos movidos por esses sentimentos inferiores que fazem com que nós não consigamos passar pela porta estreita. Mas com fé, sabendo que somos chamados, sabendo para que somos chamados e quais as condições desse chamamento, ser escolhido ou não, é uma escolha sua, é uma escolha minha. Então vamos escolher desta vez. Vamos aceitar. Vamos fazer tudo. Vamos vestir a nossa túnica nupcial para que possamos ser escolhidos. Agradeço a todos vocês. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo aos espíritos benfeitores, a todos os irmãos encarnados e desencarnados, que conosco estiveram, conosco sempre estão. Que nós possamos despertar e entender que não basta acreditar, é preciso viver, é preciso agir. Não basta ser, é preciso fazer. Nós precisamos praticar o bem. E este momento é o momento em que nós temos milhares de oportunidades benditas. Que nós possamos atender aos chamados do Divino Mestre, porque Ele é o nosso caminho, para que possamos, de uma vez por todas, fazer parte deste grande banquete divino. Graças vos damos. Gratidão a todos vocês. Que Jesus os ilumine.